Ano passado, tiveram vários animes que deixaram sua marca, principalmente na temporada de outubro, como Chainsaw Man, Mob Psycho 100 temporada 3, Watch the Rock e muitos outros. Alguns ficaram, digamos que, ofuscados porque não tiveram um investimento tão grande na animação ou que não estavam dentro das expectativas da comunidade fã de animes. Entre esses animes, tem um que ou a galera ama ou odeia, que é o tal de Blue Lock. Mas antes de começar o vídeo, eu quero lembrar que o canal tem um Apoia-se que está aberto, que se você gostar do nosso conteúdo, pode colaborar com uma quantia de dinheiro que quiser e pode ainda ganhar algumas recompensas. Entre elas, você pode fazer parte do nosso Discord, pode entrar no nosso grupo exclusivo de Telegram e, dependendo do seu apoio, você pode até sugerir temas para que eu faça um vídeo sobre. O link do Apoia-se está ali na descrição. Bom, eu nunca pensei que eu ia estar fazendo vídeo sobre um anime de futebol, porque sempre pareceu muito meme pra mim, tipo Inazuma Eleven, Samba Carnival. Ore samba! Ore samba! Ore samba! Desu samba! Carnival Shake! Mas Blue Lock eu acho que merece um pouco mais de atenção, justamente porque ele não é muito bem só um anime de futebol. O Blue Lock é um mangá lançado em 2018, que continua em publicação até hoje, e foi escrito por Muneyuki Kaneshiro e ilustrado por Yusuke Nomura. E como eu disse antes, ele parece apenas mais um anime de futebol, ou um shonen de esporte, só que sem traços tão cartunescos, ele parece um pouquinho mais levado a sério. E levado a sério eu boto entre muitas aspas. Quando eu vi o trailer, eu achei legal, porque eu sinceramente gosto de animes de esporte, e o Blue Lock me chamou a atenção desde o início por uma pegada mais sombria, sabe? Tipo quando apareceu o protagonista com uns traços carregados nos olhos, com uma cara de incrédulo, após alguma jogada no jogo ter acontecido e ele ficar enfurecido. É um negócio que desperta tipo uma sensação que a gente tem quando olha Jojo, sabe? Do exagero, mas um exagero que acaba sendo empolgante no contexto que ele é inserido. Mas o mais interessante é quando a gente começa a assistir Blue Lock e acompanhar os episódios semanais, é algo também que pode incomodar muitas pessoas. Que é o fato de que o esporte em Blue Lock é uma fachada para uma temática mais psicológica e cultural, que acaba acrescentando ao drama individual de cada personagem que está participando daquela seleção do Blue Lock. E para explicar o que é essa seleção do Blue Lock para quem não tem assistido, é uma espécie de Battle Royale de futebol, que eles pegaram, se eu não me engano, 300 jogadores e colocaram no Blue Lock, que é uma espécie de cúpula, um lugar gigante gerenciado por uma pessoa chamado Ego, para selecionar um melhor centroavante do Japão. E aí entra a questão do centroavante, que é importantíssima para o anime, que é baseado numa teoria do esporte, que eu não sei até que ponto ela realmente existe e é válida, que o Japão, a seleção japonesa, nunca teria ganhado o Mundial porque nunca teve um centroavante de destaque. E ali no anime mesmo eles mostram exemplos de jogadores famosos, como por exemplo o próprio Pelé, o Messi e o Neymar, inclusive. Segundo o personagem Ego, esses jogadores eles se destacaram porque eles não se importavam muito bem com o que estava acontecendo ao redor deles e com o que os outros jogadores estavam fazendo, mas eles estavam estritamente focados em fazer gol. Claro, isso é uma abordagem muito exagerada do que realmente é o futebol e do que realmente faz um artilheiro. Isso serve para alavancar o elemento central do anime, que é o ego. E já não basta ter um personagem que é meio que o chefe da instituição Blue Lock, que se chama Ego. E ele que faz as escolhas dos jogos, das equipes e de tudo mais. Ele é o chefe daquilo tudo. Mas aqui a gente tá falando do ego como uma parte da personalidade humana. O Blue Lock, na verdade, ele faz uma leitura do ego na sociedade japonesa transferida pro esporte, o futebol. A gente sabe que o Japão, principalmente depois da Segunda Guerra, devido à devastação do território, precisou fazer um trabalho muito grande de reconstrução do país e, ao mesmo tempo, exigiu um esforço enorme da sociedade japonesa para se inserir dentro do mercado capitalista, não como periferia, mas tentar fazer parte do centro do capitalismo global. Isso acabou exigindo sangue, suor,
do Japão inteiro. E daí que vem os valores que a gente conhece do povo japonês como um povo individualista quando se trata de conquistas pessoais e trabalho, e de autocobrança, do tipo, faça o seu trabalho e que os outros cuidem do resto. São valores estritamente capitalistas inseridos dentro da sociedade japonesa pós-Segunda Guerra. O Blue Lock nada mais faz do que pega esse elemento e coloca no esporte. E ainda mais no esporte que o Japão não é protagonista quando se trata de competições mundiais. Blue Lock, na verdade, é sobre frustração. Frustração no Japão como um todo, não só no esporte, mas inserido no contexto mundial, de tentar participar e ser reconhecido como algum tipo de potência. Ele já é uma potência, em certo sentido, mas a que custo? Que, diga-se de passagem, é um custo extremamente desconfortável, pois é algo que já foi pago pelas gerações anteriores e está sendo agora pago mais ainda pela geração mais nova, representada pelos jovens. E o Blue Lock justamente fala sobre essa questão do ego na adolescência, porque todos os personagens ali devem ter o quê? 18 anos. E justamente o ponto central do desenvolvimento dos personagens é querer realizar os seus sonhos e expectativas, tanto deles quanto dos amigos e família. E eles são ensinados naquela instituição Blue Lock de que eles só vão conseguir alcançar aquele sonho de ser o centroavante que vai levar o Japão ao Mundial, vai levar o Japão ao topo do mundo, se eles forem egocêntricos, se eles só pensarem em fazer o seu próprio gol. Obviamente, isso é uma noção deturpada do futebol. Muita gente acha que o Blue Lock realmente está falando sério ali, mas eu tenho certeza que o Blue Lock não está preocupado em falar sobre as verdadeiras regras e táticas do futebol. Ele está falando sobre a ansiedade e a tentativa de realizar sonhos dentro de um Japão frustrado. E dentro disso tem o elemento shonen, que é muito marcante dentro do Blue Lock. E não é o único anime de esporte que traz esse elemento shonen. Eu acho que a maior parte deles até traz. Que aparece muito forte na questão dos awakenings, que eu pessoalmente acho muito legal, muito divertido, é bonito. O Awakening basicamente é quando aquele episódio, aquela cena tá focado no personagem e ele acaba revelando essa verdadeira habilidade dentro do campo de futebol. Vou pegar o meu Awakening favorito, e de muita gente também, que é o do Tigiri. O Tigiri teve uma trajetória meio sofrida no esporte, ele acabou quebrando a perna, acabou sendo meio que escanteado do time que ele jogava. E essa fratura acabou fazendo que ele jogasse com muito mais receio. E dentro do Blue Lock ele acaba ganhando essa coragem de volta, usando a sua habilidade de corrida, que é incrível, e acaba usando isso pra fazer um gol decisivo na partida que ia classificar a equipe dele. E a cena toda é excelente. A música, uma música frenética e pesada tocando, com a animação dele correndo, com o design do cabelo vermelho do Tigiri voando pra trás, uma animação um pouco mais caprichada do que o normal, faz a gente realmente se emocionar, já que a gente viu a trajetória do Tigiri tendo quase seus sonhos amassados por aquele acidente, por aquele bullying que ele sofreu. Além do elemento shonen, existe também muito forte um apelo pro BL. BL, que é um ramo do yaoi, né, um romance gay. Os personagens são todos muito bonitos e sarados, eles ficam muitas vezes seminus no banheiro, interagindo. Isso é bem interessante por parte de um anime popular, assim, de temporada, que ainda mais com esse apelo pro público shonen. É interessante que isso apareça também porque a gente tá falando de jovens garotos que estão tentando se inserir nessa sociedade que esmaga sonhos e que seleciona somente os mais aptos. A sexualidade é um elemento central na juventude. E eles terem essas pausas do esporte frenético, viril, daí um corte pro banheiro deles sem camisa, suados, interagindo, é algo bem interessante para representar a juventude como um todo. Seria um paralelo entre a rigidez e a disciplina e a autodescoberta dos corpos. Meu ponto central aqui não era para obrigar ninguém a assistir ou ler Blue Lock, mas era só para chamar a atenção de que é um anime que vale ser analisado com outros olhos, além daqueles de, uou, um anime de futebol novo. Porque se a gente for levar só por esse ponto de, legal, vou assistir garotos bonitos jogando bola, a gente realmente não chega a lugar nenhum. É mais um anime que pode parecer mediano, mas eu acho que justamente porque Blue Lock traz essas questões mais da personalidade humana e da questão de destruição e construção de sonhos em um contexto egocêntrico, ele tem mais algo a dizer, principalmente a respeito da sociedade japonesa. E não só da sociedade japonesa, na verdade, mas de toda a juventude que acaba nutrindo e alimentando sonhos e expectativas, e que acaba se deparando com um contexto de extremo egocentrismo e individualismo, ao se deparar de fato com a sociedade como ela realmente é. Ao parar para analisar as táticas e estratégias do personagem Ego,
aquilo não tem nada a ver com futebol de verdade. É justamente esse estranhamento e essa obsessão por encontrar o centroavante egocêntrico que nos leva a questionar a própria temática do anime em si. Ou seja, Blue Lock não é só sobre futebol.